Flávio de Carvalho e a outra com o nosso querido Caetano Veloso, e foram só os dois. A cultura feminina, a mãe natureza, a terra, nos impede de sairmos dessa... A identificação nossa só pode ser feita restritamente com essa figura masculina. Uma menina de 6 anos pode torcer para o Corinthians, pode ir no jogo de futebol, ela pode invadir o mundo dos homens sem que nenhuma crítica lhe seja feita. Com a roupa dos homens, uma menina pode brincar de arma com um homem, mas um homem, quando invade a cultura feminina, isso fica muito complicado para ele, fica muito difícil de ser sustentado. O que a gente faz com uma criança na fase fálica? A gente responde coerentemente sobre as questões da sexualidade. Como é a sexualidade de uma criança de 4 anos e meio a 6 anos? A questão sexual primordial é: mamãe, como foi que eu nasci? E aí a mamãe imagina que teria que contar a história da sementinha, que ainda é, infelizmente, a história que se conta, né? Como é a história da sementinha? Os homens põem uma sementinha nas mulheres e nascem as crianças. Mas não foi essa a pergunta que essa criança fez. Essa criança perguntou: como eu nasci? Como eu nasci? É uma angústia existencial e não uma curiosidade sexual. É uma angústia existencial. Como eu nasci? Como eu nasci? E a resposta é: você nasceu pela minha barriga, ou eu fui te buscar em algum lugar porque eu não podia ter filho, ou eu tinha 6 e queria mais um que não fosse meu. Tá? Precisamos contar histórias para os nossos filhos. Histórias. A história é a garantia do nascimento de uma coisa que nos tira do narcisismo. O que nos tira do narcisismo? Uma coisa complicada, uma bagagem psicológica que hoje, na sociedade contemporânea, se perde com uma rapidez muito grande, que é aquilo que o Freud chamava de superego. O que é o superego? O superego é a maneira pela qual uma cultura impõe a um sujeito humano uma crítica ao seu psiquismo, aos seus desejos. Hoje a história se desfez. Nós temos no lugar da história o videogame, o computador, que não contam histórias, não dão antíteses, só criam ansiedade, e hoje nós não temos mais o superego. A professora na sala de aula, com alunos de um pré, se queixa da maldade ou da agressividade que aquela criança tem para com ela. Não há crítica, não há distância. Por quê? Sem o superego, o sujeito humano não se reprime. Sem a repressão, ele não faz a sublimação. Sem a sublimação, ele não tem identidade. Nem pessoal, nem intelectual, nem sexual. Terminando essa fase, nós temos dos 6 aos 11 anos, o amor homossexual se torna a única forma de convivência de uma criança com seus pares. Onde nós vemos isso? Em casa, na escola, aqueles meninos ficando com meninos, menino com menino, menina com menina. Os meninos fazem um esforço grande para não gostar das meninas. Felipe, você não tem namoradinha? Lá, tá, argue, tá louco. Mas não tem menina bonita nessa escola? Não. Só feia. Só feia. Esse é o menino que está vivendo na base do amor homossexual, que é a primeira forma de amor humano. A primeira forma de amor humano. O amor pelo igual. O amor especular. O amor do espelho. O amor pelo parecido. Dos 6 aos 11 anos, esse amor homossexual precisa ganhar de alguma forma, para haver a mudança cultural não biológica. Uma identificação simbólica com o pai do mesmo sexo. Então, o que deveria acontecer? O que acontecia antes? O que era predito? A filha mulher ficava com sua mãe
e vestia o sapato dela, às vezes cozinhava com ela, às vezes aprendia com ela a fazer crochê, tricô, era iniciada no circuito da feminilidade cultural, né? Aprendia a fazer uma comida, tal. E o menino era iniciado na masculinidade cultural. Hoje isso se perdeu de uma maneira assim bastante pesada, dando origem à dificuldade de uma identificação sexual cultural. E aí a identificação sexual, sem a repressão, sem a sublimação e sem a cultura, ficou a cargo de cada um. Cada um vai poder agora fazer ou montar a sua própria escolha. A identidade cultural, afetivo-sexual, vai fazer então com que a gente precise ter alguma referência para a nossa sexualidade. Então vocês vão ver aí fora, agora na sociedade contemporânea, o surgimento de tribos, pequenas tribos, grupos, gangues, de meninos, meninas, meninos e meninas que vão tentar criar de uma forma mambembe, de uma forma frágil, uma identidade social para poder povoar, para poder regar com a sua sexualidade. Então nós temos lá os punks, os darks, os gays, as darks e tudo mais que vocês já viram aí, os pit boys, as patricinhas, os mauricinhos e tudo mais. Nós não temos mais capacidade de construirmos uma identidade psíquica. Então a gente constrói uma identidade social. O que você é? Eu sou punk. E qual é a sua sexualidade? Não defini ainda. Eu sou tudo e eu não tenho ainda uma definição. Não sei ainda o que eu sou. Outro dia um menino que se veste de preto, que põe anéis no nariz, na língua, na orelha, ele dizia que agora ele vai ser bissexual. E o que é bissexual? Bissexual é que ele pode ter um homem e uma mulher como parceiros. Às vezes os dois juntos, às vezes em separado, e vai depender de como ele estiver no dia, do jeito que ele estiver se sentindo. Mas, ele é um punk. Percebe? Ser punk é acima de ser homem, mulher, bi, tri, homo, hétero. Ele é um punk. E a sexualidade, então, fica estabelecida, ou fica passeando no meio dessa sociedade punk. O que surgir, ele faz. O que é você? Eu sou um pit boy. Eu tenho um braço que é maior que minha coxa, sei lutar jiu-jitsu, eu sou forte e raspo minha cabeça para ninguém puxar meu cabelo e vou bater em todos os homens. Por quê? Porque esse pit boy é um sujeito que ainda está lá com 24, 25 anos de idade, mas ainda sem a definição da sua sexualidade. Então, é um sujeito com uma identidade social e com medo terrível que ele não consiga pôr alguma repressão no seu sentimento homossexual. E aí vem a sua violência, sua agressividade e tudo mais. Ele também faz parte de uma geração cuja única identidade é a social. A família é ainda hoje o único recurso que nós temos para construir uma identidade psíquica. O único recurso. Provavelmente, daqui a uns anos, nós vamos ter que substituí-la também por outra instituição. Mas ainda é a família que pode dar uma identidade psíquica para o seu filho. Ainda é a família que dá o nome, ainda é a família que pode fazer esse movimento frente à sexualidade, frente à identidade, frente ao apoio para uma escolha. Mas, como vocês têm visto, a família também é uma instituição que começa a entrar em falência. Pouco a pouco ela começa a deixar de existir. Eu tenho hoje crianças que estão com... Eles têm 3 famílias. Tem a família de onde eles vieram, a família do segundo casamento do pai, do terceiro casamento do pai, do segundo casamento da mãe, que veio com outros filhos, e aí ele não sabe muito a quem ele pertence. Mas ainda ele consegue falar a palavra mãe. Mãe.
ainda consegue dizer isso, mas alguns já chamam a mãe pelo nome, o pai pelo nome, e